pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Hemovil. Eu sou Letícia Eu sou Maria Vitória. Meu nome é Matheus. e o Matheus é nosso mestre da coagulação, ele que vai ajudar a gente aqui no episódio de hoje. A gente escolheu outro tema que a gente acha que é importante, tanto para os clínicos quanto para os hematos, que é a abordagem do coagulograma alterado. A gente vai falar então sobre os principais exames que avaliam a coagulação, né? A gente vai falar sobre TP, TTPA, fibrinogênio, tempo de trombina e como que a gente aborda a investigação quando esses exames vêm fora ali do valor de referência do laboratório, quando o coágulo está alargado. É interessante porque, frente a um coagulograma alargado, isso nem sempre significa que o paciente tem alguma discrasia sanguínea de fato. Se o paciente chega no ambulatório, principalmente numa idade mais avançada, paciente idoso, que não tem ali uma história de sangramentos espontâneos, ou então que já foi submetida a diversos desafios hemostáticos e mesmo assim não teve nenhum sangramento anormal, ou às vezes ele nem fez grandes cirurgias, mas fez procedimentos dentários e mesmo assim não teve nenhuma alteração ali de sangramento anormal, é provável que a gente esteja frente a um erro, às vezes até pré-analítico, e não de fato que o paciente tenha alguma alteração da coagulação. Então, é sempre importante a gente levantar a suspeita de que se esse coagulograma realmente reflete o risco do paciente de sangrar ou não. Então, acho que a gente pode começar a abordar ali o coagulograma alargado com um caso clínico. Acho que é muito comum, né? A gente vê e recebe muito encaminhamentos no consultório desses exames alterados, principalmente no pré-operatório. Então, os cirurgiões pedem, né, o coágulo ali na avaliação pré, às vezes vem um valor alterado e eles querem saber, né? Se o paciente pode ou não fazer a cirurgia. O paciente pode fazer cirurgia, esse paciente vai sangrar mais. O que vocês, hematos, me orientam, né? E aí essa é a pergunta que a gente joga para o Matheus. Como que você começa a conduzir esse tipo de caso? Você acha que esse coagulograma ele vai refletir risco de sangramento? Nossa, é um ótimo caso, assim, que praticamente acho que todos nós hematologistas já recebemos, assim, na nossa prática diária, né? Esse clássico do ambulatório, né? Que é aquele paciente que foi encaminhado por um outro colega de outra especialidade, né? Sobretudo, cirurgiões gerais, né? Ortopedistas, né? Em um contexto de pré-operatório, onde é solicitado um coagulograma, né? Um TP e TTPA minimamente, né? E aí vem com aquele TTPA largado, né? E com a dúvida, assim, o paciente já chega cheio de ansiedade, né? Para saber quando que ele vai poder agendar o procedimento dele em específico, né? E é nosso papel, assim, como hematologistas, né? No primeiro momento, assim, acho que na grande maioria das vezes, né? Tentar acalmar o paciente com relação a essa situação, né? Porque é esperado, né, que em cerca de até quase 15 a 20%, né, dos coagulogramas que forem solicitados, né, e por vezes, infelizmente, solicitados sem uma indicação muito bem adequada, né, é de que esse coagulograma alterado, em até 15 a 20%, na sua grande maioria, não vai resultar, né, num diagnóstico de algum distúrbio de coagulação, né. Sendo que a gente sabe que atualmente, né, um dos principais motivos destes exames alterados, né, em sua grande maioria, mais do que 60, 70% por vezes, por erros pré-analíticos, né, no momento da coleta, né, enfim, algumas interferências outras ali naquela ocasião da coleta, né, questões do próprio paciente, né, algumas comorbidades podem alterar esse exame específico, interferências medicamentosas, né, e, e tentar também entender, né, qual que foi o papel desse coagulograma, né? E entender também, uma vez que você repete, ele mantém-se alterado, né? É entender para que lado que você vai ter que se guiar, assim, no raciocínio, né? Então, a primeira questão que a gente precisa se atentar, né? Será que eu posso confiar realmente nesse coagulograma que veio para mim? E acho que a primeira, antes de pensar em qualquer tipo de distúrbio de hemostasia em específico, né, é tentar compreender o caso clínico do seu paciente, né? Acho que a primeira ideia é fazer uma anamnese bem coletada, assim, com relação e um pouco mais até direcionada a questões de distúrbio de coagulação, né? Como, por exemplo, né, perguntar, poxa, você já fez
algum outro procedimento cirúrgico, né? Ou enfim, já fez procedimentos menores, né? Como extrações dentárias. Como é que foi nesses procedimentos, né? Durante a sua infância, né? Teve alguma outra manifestação hemorrágica ou está tendo alguma outra manifestação hemorrágica atual, né? Está tendo epistaxe, né? Sangramento de trato gastrointestinal. E acho que, assim, o primeiro passo realmente é tentar correlacionar o coagulograma com esse histórico clínico do seu paciente. E por vezes pode parecer uma situação que é bem, digamos assim, que subjetiva, né? Porque cada um vai falar que vai ter a sua impressão, né? Pessoal com relação a um sangramento, né? Por exemplo, fiz uma extração dentária e sangrei muito, né? Mas o que que foi esse sangrar muito, né? E para tentar deixar isso cada vez mais objetivo, né? A gente conseguir entender melhor ainda e tornar isso algo mais palpável, né? Por vezes a gente, como hematologistas, precisamos ter de artimanhas assim, né, para ter uma boa análise desse caso clínico utilizar do BAD score, né, que é o Bleeding Assessment Tool, né, do ISTH, o mais utilizado na nossa prática, que ele consegue objetivar, né, as informações que você vai perguntando para o seu paciente com relação a manifestações hemorrágicas, né, e tentar fazer uma pontuação, né, e entender se esse paciente realmente tem algum risco, né, de ter alguma coagulopatia de base, né, e isso te guiaria melhor ainda na sua decisão clínica, né. E nesse sentido, assim, um paciente que não tem um sangramento muito mais exuberante, acho que o primeiro passo sempre vai ser, né, talvez ponderar de repetir esse exame, né. Haja visto que, em boa parte das vezes, quase 70 ou mais por cento dos casos, a gente tem que estar atento também às questões de erros pré-analíticos, né? Como é que foi a coleta desse paciente, né? Em que local foi feita essa coleta? Qual foi o tubo? Se foi coletado de forma adequada, né? Se foi no tubo de citrato, se foi feita uma coleta traumática ou não, né? Se esse meu paciente ele está internado ou não, qual que é o contexto clínico que ele se encontra, né? Será que foi coletado esse coagulograma foi coletado num catéter contaminado por heparina, né? Um catéter heparinizado, né? Ou será que teve algum atraso, assim, por exemplo, no processamento, né? Foi coletado lá onde Judas perdeu as botas, 4 horas de distância do laboratório que faz a análise em específico, e tudo isso acaba tendo interferência nesses resultados, né? E além de entender, assim, como um todo, o quadro clínico do seu paciente, em que momento que ele, e em que contexto que ele fez essa coleta, né, desse exame, como que foi feito esse armazenamento, esse transporte, dessa amostra, né, é também entender dentro da história clínica dele se ele tem alguma outra medicação que pode estar interferindo, né? Será que ele está em uso de anticoagulação? Ele toma DOAC, ele toma rivaroxabana, pixabana, dabigatran, ou toma um antagonista de vitamina K, como a Marevan, né? E acho que o principal ponto assim, inicial é entender então se esse coagulograma ele realmente pode ser confiável ou não. E o primeiro passo, eu considero que além de coletar uma boa história, né, em sua grande maioria repeti-lo por termos esses vários fatores aí pré-analíticos que podem interferir, né? E maior parte desses erros, né, laboratoriais, né, ocorre antes mesmo da análise do próprio exame, né, e principalmente durante a coleta, o transporte e o processamento, né? Uma coisa que eu queria perguntar para você também é justamente em relação às medicações. Se tem algum padrão específico que a gente possa esperar, a depender do anticoagulante que o paciente está usando. Então, como que você costuma ver essa interferência da heparina, dos DOACs no coagulograma, né? O que que é esperado aí quando o paciente está em uso? Perfeito. Quando a gente fala assim de anticoagulantes e alterações que eles podem gerar no coagulograma em específico, a gente sabe que os DOACs, né, são antagonistas, são inibidores diretos ali, né, da coagulação e boa parte deles, o nome já diz qual que é o local que ele está atuando, né? Por exemplo, o rivaroxabana tem aquele xizinho lá no meio, né? A gente tem que pensar em inibição ali do fator 10, né? Então, como o fator 10 encontra-se ali na via comum, né? A gente espera que ele acabe alargando ali o TP e o TTPA, certo? Assim como acontece com os outros,
os outros DOACs, né, como a apixabana, que também é inibidor do 10, né, a, 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 a dabigatran acaba interferindo ali inibindo o fator 2, que também é via comum, então ele também tende a largar ATP e TTPA de formas variáveis, obviamente, né, enquanto que outras anticoagulantes que a gente usa muito na prática clínica ainda, né, é o Marevan, né, que também este é um antagonista de vitamina K, e este tem um efeito, então, nos seus principais fatores específicos, né? O 2, 7, 9 e 10. Pelo tempo de meia-vida do fator 7, né, ser um pouco menor, né, do que os demais fatores, que tende a ter aí seu tempo de meia-vida de 4 a 6 horas, ele é um dos primeiros a alterar, entendeu? Então a gente espera que predominantemente tenha uma manifestação ali de alargamento do, do TP inicialmente e obviamente por interferir também nesses outros fatores outros fatores que estão na via comum, né, como o 2, a gente espera que também comece a alargar a via intrínseca, né, e consequentemente alargando aí o tempo de tromboplastina parcial ativado, o TTPA, né? E assim sucessivamente, né? Acho que entendendo o mecanismo de ação da droga, né, a gente vai conseguir entender onde que ela vai alargar ali no coagulograma em específico, né? Acho que uma dúvida que já chegou pra mim é se a heparina não fracionada em dose profilática subcutânea ela teria o poder de alterar coagulograma no paciente que está internado, por exemplo. Com certeza, a heparina não fracionada, ela por ser tem uma atuação ali na antitrombina, né? A gente espera que a dependendo da dose que o seu paciente venha a estar recebendo, ele pode sim interferir no valor, principalmente ali de TTPA, né? Tanto que a gente usa, por vezes, em alguns protocolos de anticoagulação, quando o paciente não está tão bem adequadamente candidato a uma anticoagulação Nossa. com heparina não fracionada endovenosa, a gente fazia aquele esquema canadense, né, Sim. da heparina não fracionada subcutânea. Então a gente até seguia por este, né? Com base na dose que a gente faz subcutânea, né? Então a gente vai escalonando, às vezes, a dose subcutânea para atingir esse efeito que a gente quer ali no TTPA e demonstrar que esse paciente está adequadamente anticoagulado ou não, né? A gente tem assim, entre aspas, talvez essa artimanha aí, mas aí acaba virando algo, entre aspas, né? Em sua grande maioria, off-label, né? Na verdade, outro ponto, né, para se levantar são acho que você comentou um pouco de fator que venha do próprio paciente, né? Se você espera ou costuma ver alargamento do coagulograma quando o paciente tem uma polistemia, quando ele tem uma hemólise importante, uma bilirrubina alta. Isso é algo que também é frequente? Como que você costuma ver essa alteração pré-analítica aí afetando a coagulação? Essas alterações pré-analíticas, assim, né, relacionadas ao paciente, estão praticamente principalmente relacionadas a contextos que acabam alterando o plasma do seu paciente, né? Porque quando a gente analisa esses coagulogramas, né, TP, TTPA, né, a gente está basicamente analisando o que eles fazem, né? Eles estão analisando o tempo que o tempo que os fatores de coagulação, né, que o plasma do seu paciente está demorando para formar aquele coágulo de fibrina, aquela rede de fibrina estável, né, que é o ponto final da análise desses exames, né? Então, se eu tenho alguma coisa que está alterando ali o plasma do meu paciente, né, ele acaba interferindo consequentemente no alargamento e atrapalhando in vitro ali, principalmente, o funcionamento do teste, né? Então, o principal que a gente vê na prática clínica realmente é a hemólise. Tanto a hemólise, assim, de um paciente que tem uma anemia hemolítica grave, né, uma anemia hemolítica intravascular grave, que tem hemoglobina livre e tudo mais, e acaba interferindo no resultado e deixando, entre aspas, aquele plasma mais turvo, né? Cheio de hemoglobina livre, de globina livre, de bilirrubina aumentada, né? Etc. Isso acaba interferindo na análise do exame. Assim como a própria hemólise da coleta traumática, né? Então, quando você faz uma coleta traumática, né? Vai ter hemólise dentro do tubo. Não necessariamente seu paciente está com hemólise clínica, né? Mas hemólise dentro do tubo acaba gerando consumo de fator de coagulação dentro desse plasma
e infelizmente vai também alargar e interferir nos resultados finais do coagulograma. Outra questão que a gente vê na prática clínica, assim, até ambulatorial, né, aquele paciente com uma doença desmetabólica, né, obeso, né, uma hipertrigliceridemia, né, uma doença mais exuberante, assim, do ponto de vista de hipercolesterolemia, que eles fazem uma lipemia que o próprio plasma do paciente é tão gorduroso, né, que não chega a não ficar mais translúcido esse plasma, ele fica um plasma até com um aspecto meio que leitoso. Isso também acaba atrapalhando os testes de coagulação, que são extremamente sensíveis a esse tipo de alteração, né? Não vai conseguir detectar de forma satisfatória a formação do coágulo de fibrina in vitro, né? E outras situações também são pacientes com hepatopatias agudas graves, né? Com uma hiperbilirrubinemia grave, como aconteceu alguns anos atrás naqueles surtos de febre amarela, né? Ou enfim, pacientes que têm uma insuficiência hepática aguda, seja ela por qual motivo, também tem essa interferência. E puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, assim, de hematologista, também para proteinemias, né? Pacientes com uma hipergama-globulinemia, né? Por exemplo, macroglobulinemia de Waldenström, alguns casos de mielomas já mais avançados, né? Em que há uma produção exuberante, né? E extremamente elevada de imunoglobulinas. Essas proteínas ali em excesso acaba deixando, por vezes, o sangue do seu paciente mais viscoso, né, e também atrapalhando a análise in vitro desses testes que são extremamente sensíveis do TP e TTPA, né? Então isso cada vez mais a gente vê que tem muitas coisas que interferem, né? Então a gente precisa ter muita cautela, né, na hora de analisar os nossos tempos de coagulação e por isso que a gente, como hematologista, a gente tem que ficar sempre muito em cima dos nossos colegas para, assim, cara, solicite só se realmente muito necessário, entendeu? Porque realmente, assim, tem muitas interferências e como a gente falou, né, assim, quase 15% delas, destes exames vão vir alterados e, em sua grande maioria, não vão ser nada clinicamente relevante, né? E pensando agora que nos exames em si, a gente já falou um pouquinho que pode interferir e o que cada exame avalia. Certo. Os que a gente mais utiliza, assim, na prática diária, é com certeza o TP e o TTPA, né? O TP é o tempo de protrombina, ele é. Acho que primeiro, voltando até antes um pouco disso, né? Acho que melhor entender do que decorar, né? Acho que para a gente entender realmente o que que cada um desses exames analisa e entender o que que a gente está vendo nesse exame, né? Em específico, a gente está querendo analisar de alguma forma a hemostasia secundária do seu paciente, que o ponto final dessa hemostasia secundária é formar a rede de fibrina estável, né? Que é o fibrinogênio sendo convertido em fibrina no final ali da cascata, né? Pela trombina. Então, para eu conseguir analisar isso, eu preciso lembrar lá da época da faculdade, né, daquela cascata de coagulação clássica, né, via intrínseca, via extrínseca, via, por fim, a via comum, depois a fibrinogênese sendo ativada em fibrina, né. Esse modelo de cascata clássica, ele só é basicamente um modelo mais didático, né, a gente sabe que cada vez mais nos estudos que a gente tem feito assim, na parte de coagulação, a gente vê que é tudo meio que acontecendo ao mesmo tempo, né? Agora tem até um modelo celular, né? Que a gente vê que a própria via extrínseca, por vezes, pode ativar diretamente a via intrínseca, né? E tem os anticoagulantes naturais que também acabam atuando ali ao mesmo tempo ali no momento em que está sendo formado o coágulo, né? Então, esse modelo de cascata celular é o que a gente tem mais utilizado, assim, em questões de raciocínio clínico, né? Mas o modelo clássico, né, que é mais estruturado, assim, ele é perfeito para a gente entender esses exames que a gente faz, né? Então, quando a gente fala de TP, né, que é tempo de protrombina em específico, a gente está avaliando basicamente a via extrínseca e a via comum, né? Então, a gente está avaliando ali o fator 7, né, sendo ativado ali após a exposição do fator tecidual, né? Que posteriormente vai ativar o fator 10 na via comum e, por fim, chegar naquela reta final da fibrina. Quando a gente fala de TTPA, tempo de tromboplastina parcial ativado, a gente está falando de via intrínseca e também um pouquinho de via comum, né? Então a gente está falando lá de ativadores ali da via do contato, né? Pré-calicreína, né? Cinogênio de baixo peso, né? Ativando o fator 12, depois o fator
11, 9, 8, enfim, por fim ativando ali a via, a via, a via comum novamente, né, no fator 10 sendo o principal ali no primeiro ponto, e por fim ativando a fibrinogênio em fibrina ali pela trombina, né? Esses exames, por suas vezes, precisam ser analisados em conjunto, né? Porque se um só estiver exclusivamente alargado, né, a gente fica um pouco mais direcionado. Por exemplo, se eu tenho um TP alargado e o TTPA está normal, eu penso que o problema talvez esteja na via extrínseca. Se o TTPA está alargado e o TP está normal, via intrínseca. Se os dois estão largados, eu tenho que pensar em quase tudo, mas primordialmente eu tenho que pensar inicialmente em via comum sendo afetada, né? Quando a gente fala de restos de testes para análise de coagulação, né, a gente lembra do tempo de trombina, né, que ele é um dos mais sensíveis ali, quando a gente fala de doenças de distúrbio de fibrinogênio, né, então a gente, no tempo de trombina, o que que a gente está analisando? A reta final ali, né, conversão, né, do fibrinogênio em fibrina pela trombina, entendeu? Então basicamente, ele é um dos mais sensíveis para a gente diagnosticar distúrbios do ponto de vista de fibrinogênio, né? Desfibrinogenemia, hipofibrinogênemia, né? Que acontece, por exemplo, em CIVD, coagulopatias outras de consumo, né? E, por fim, um dos grandes X da nossa questão aqui é a análise, é a quantificação e, às vezes, até a solicitação da atividade do fibrinogênio, né? Quando a gente está diante de um paciente com uma CIVD, por exemplo, ou uma suspeita de alguma ou desfibrinogenemia, né? Então, esses são os principais pontos, né? E acho que uma grande curiosidade é que a gente não comentou aqui de INR, né? Mas INR, eu acho que é importante a gente sempre recordar que ele vem ali sempre associado ao TP, né? Mas ele, na realidade, ele é basicamente uma padronização internacional, né? Que foi feito praticamente que exclusivamente, né? Para monitorização de pacientes anticoagulados com Marevan, né? Para a gente conseguir basicamente guiar uma anticoagulação, né? Que em sua grande maioria a gente quer manter aquele NR entre 2 e 3, né? E obviamente alguns outros casos mais específicos, algumas valvopatias, algumas trombofilias um pouco mais trombogênicas, né? Manter aquele entre 2,5 e 3,5. Mas ele basicamente só serve para isso, para seguir a anticoagulação. Então não guie o risco trombótico, o risco hemorrágico do seu paciente com base no INR ou só exclusivamente no coagulograma, justamente por tudo isso que a gente falou até então, né? Então, acho que o que é interessante, assim, da gente ter em mente, né, e recapitulando aquela informação, né, a gente está avaliando a coagulação do seu paciente in vitro, né? Então, essa divisão de via intrínseca e via extrínseca só serve mais para questões didáticas e para a gente conseguir direcionar posteriormente o nosso passo a passo de investigação com base no TP alargado, no TTPA alargado ou no TT alargado, sabe? Para a gente guiar assim, se eu tenho TP alargado, né? E o TTPA normal, possivelmente tem alguma coisa ali na via extrínseca, então eu tenho que ir direcionado a fator 7. Ou não, só tem um TTP alargado, e o TP tá normal, aí eu tenho que pensar em dosar ali fatores da via intrínseca, né? 8, 9, né? 11, 12, aquela parte do via de contato, do cilinogênio de baixo peso, né? Precalicina e assim sucessivamente. Então, essa cascata clássica, ela é perfeita para a gente entender os exames que a gente está solicitando mais básicos, né? Que é o TP e o TTPA, e por fim, o tempo de trombina com a dosagem do fibrinogênio, certo? Perfeito. Eu ia falar sobre a nossa abordagem diagnóstica, né? Eu acho que tanto para quando a gente tem um TTPA isoladamente alargado, um TP isoladamente alargado, ou se a gente tem alargamento de ambos, o teste da mistura cabe como próximo passo da investigação, antes da gente pensar nas causas, para a gente estruturar assim, essa investigação diagnóstica. Você acha que ele é nosso próximo passo? Ou não? Tem alguma coisa que você faz antes? Que geralmente o que a gente mais escuta, né? E mais acha prático no dia a dia, você vai repetir o TP e TTPA, mas já veio alargado uma vez, já pede o teste da mistura para ver se corrige também, né? Como que você costuma fazer, Matheus? É interessantíssimo isso que você falou, né? Assim, o primeiro passo sempre, então, vai ser entender a história, repetir o coagulograma, como a gente sabe que 70% dele pode estar errado por erros pré-analíticos. Se mantiver alargado, né? Aí eu tendo, assim, de forma talvez mais do que mais didática, né?
infelizmente, assim, fora de hospitais escola, né, de locais um pouco mais com academicismo, é difícil, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa dificuldade, assim, na prática clínica, né? Mas eu já tive algumas dificuldades, assim, fora de Hospital das Clínicas, fora de centros acadêmicos, na solicitação de teste da mistura, apesar de ser um exame super simples, né? Basicamente, você pega o teste do seu paciente, né, que é o que está afetado, e pega um plasma, né, um plasma de um controle que você sabe que tem um coagulograma normal, né? Então você pega 50% de um, 50% de outro, mistura, e aí você refaz o teste para ver se corrigiu ou não, né? Esse exame é super simples, não tem nenhuma maracutaia, assim, não é nada super complexo, né? Mas quando você vai lidar com isso fora de centros acadêmicos, assim, a gente acaba tendo essa dificuldade, né? Então, por vezes, eu já passei diretamente para isso por questões práticas, né, do seu paciente, para você também, às vezes, não atrasar um diagnóstico ou atrasar cada vez mais ainda a liberação do procedimento, por exemplo, né? Eu já passei por vezes, assim, de repetir o exame, e aí depois de repetir o exame, eu já passei diretamente para a dosagem do fator específico. Mas o ideal, coisa linda, assim, perfeito, seria fazer o teste da mistura, porque ele consegue direcionar o nosso raciocínio muito melhor, né? E às vezes a gente nem faz exames é, de forma errônea e por vezes até de forma exagerada, né? Então não precisaria, por exemplo, pedir um anticoagulante lúpico e ao mesmo tempo pedir os testes específicos de dosagem dos fatores específicos de coagulação, né? Porque o que que ele faz, né? Eu fiz o teste na mistura, peguei 50% do meu paciente, 50% do controle normal, misturei. Corrigiu, eu tenho que pensar que tem deficiência de fator, então eu vou direcionado a dosar os fatores específicos daquela via afetada. Se eu tenho um teste da mistura que não corrigiu, aí eu tenho que pensar em coisas um pouco mais específicas. O que que seriam essas coisas mais específicas, né? A presença de inibidor, né? Como acontece classicamente, né, no nosso acompanhamento assim de pré-operatório, é aquele DTPA alargadão, né? Super alargado, o paciente nunca teve nenhum histórico de sangramento, tem um TTP alargado, você faz teste da mistura e mantém um teste não corrigido, né? Então tem que pensar em inibidor. Qual que é o classicamente que a gente pega na prática do dia a dia? Com certeza é um anticoagulante lúpico, né? Que ele pode estar, não obrigatoriamente ele está ali em pacientes que têm lúpus, né? Ou que têm SAF, né? Ele pode aparecer em até uns 5% da população saudável pode ter um anticoagulante lúpico e nunca tem nenhuma manifestação, só vai ter essa alteração in vitro, né? Então, este classicamente seria um grande diagnóstico, né? E a gente conseguiria ir de mais direcionado, né? Quando a gente fala de teste da mistura na hora de investigar, porque a gente vai conseguir definir se tem deficiência de fator ou se tem inibidor, né? E outros inibidores seriam, por exemplo, o paciente que está tomando rivaroxabana, que a gente já teria pego lá na hora da nossa anamnese, né? Tá em uso de apixabana, de dabigatrana, né? Então isso já consegue já direcionar aí muito na nossa investigação, certo? E quando você pensa, então, num TTPA alargado, pensando em hipóteses diagnósticas, o que que a gente levantaria? Né? É claro que a gente vai seguir o algoritmo diagnóstico, mas tendo ideia ali antes o que poderia estar causando esse TTPA alargado isoladamente. E acho que já vale até comentar, né? Um TTPA alongado que corrige, que não corrige com a mistura, né? Uhum. Diz pra gente mais ou menos quais são as situações clínicas mais frequentes aí de um TTPA isolado alargado. Um TTPA isoladamente alargado, assim, acho que o que eu mais pego, assim, na prática clínica, com certeza é o anticoagulante lúpico, né? Principalmente naqueles pacientes sem manifestações hemorrágicas. Isso é extremamente não, né? Mas é relativamente, assim, prevalente, né? E quando a gente pensa em pacientes que têm, assim, manifestações hemorrágicas, né? Que tem realmente alguma manifestação que chama atenção do ponto de vista de sangramento, né? A gente tem que sempre lembrar de doenças de von Willebrand, né? Doença de von Willebrand é dos distúrbios hemorrágicos congênitos que a gente tem, né? Ele é o principal, assim, da prática clínica, né? Ele é uma doença autossômica dominante, né? Em sua grande maioria, né? Obviamente a gente tem vários tipos de doenças de von Willebrand, mas a mais comum, graças a Deus, é a mais leve, que é tipo 1, né? Ela tem essa manifestação de ser autossômica dominante, então ele tem essa prevalência
relativamente alta, né? E quase que obrigatoriamente vai ter algum familiar também com alguma manifestação. Então, por isso que é interessante saber o histórico pessoal do seu paciente de risco de sangramento e histórico também familiar dessa questão de desafios hemostáticos, né? De sangramentos aumentados aí na família também é importante por causa disso, né? E aí, seguido disso, a gente tem que lembrar, né? A deficiência de fator 8 que a gente lembra de hemofilia A, deficiência de fator 9 que é hemofilia B, né? E posteriormente a gente tem que pensar nas outras coagulopatias mais raras, né? Que excluindo doenças de von Willebrand, hemofilias, né? Hemofilia A e B, eles vão ficar assim na minoria da minoria, assim, né? São as coagulopatias raras, né? Elas em um todo elas compõem 5% só das coagulopatias, né? Então elas são extremamente raras, mas a gente acaba é, tendo que pensá-las quando a gente descarta as principais, né? Acho que um ponto interessante, aproveitando também falando de TTPA, é lembrar, né, que aquela questão, né, do fator de von Willebrand, essa, esse raciocínio clássico, né, que a gente não vê o fator de von Willebrand ali na cascata de coagulação, né, nem na via intrínseca tão exuberantemente, né, mas a gente tem que lembrar que o fator de von Willebrand, ele é um parzinho ali com o fator 8, né? Então, uma vez que eu tenho uma doença de von Willebrand, eu vou ter redução do fator, eu vou ter redução do fator e da atividade, né, do fator de von Willebrand, e consequentemente, porque um depende muito ali do outro na circulação, o fator 8 também vai estar reduzido, né? Porque o fator de, vamos lembrar, ele protege o fator 8 ali da proteólise no sangue, né? Então, se eu tenho uma deficiência deste, uma redução da atividade, consequentemente, eu vou ter algum grau de redução também de fator 8, e é por isso que a gente tem esse alargamento de TTPA. Agora sim, quando a gente fala de TTPA isoladamente alargado, meu paciente não tem histórico de sangramento, fiz o teste da mistura e ele continua e ele manifesta ali que corrigiu, aí eu tenho que pensar em coisas um pouquinho mais raras, né? Deficiência de fator 11, né? Deficiência de fator 12, aqueles vias de contato, né? E quando a gente faz aquelas dosagens de fator 12, né? E deficiência de pré-calicreína, deficiência de cininogênese de baixo peso, são aqueles pacientes que nunca tiveram nenhum sangramento, mas se manifestam com aquele TTP alargado por muito, muito tempo, né? Nunca sangraram. E graças a Deus eles não sangram mesmo, né? A gente sabe que essas deficiências elas não têm esse vínculo assim do ponto de vista hemorrágico, né? Por serem bem distais ali nessa cascata, certo? Tá, então, basicamente, você vai ter ali um TTP alargado, você vai fazer o teste da mistura. Corrigiu, você vai solicitar os fatores de coagulação, inicialmente ali o 8, o 9, depois mais raramente o 11. E aí, se realmente o paciente não tem um fenótipo hemorrágico, se eles esses estão todos normais, você vai lá pro fator 12, pré-calicreína, né? E cianogênese de alto peso molecular. E também lembrar também do fator de von Willebrand, fator de von Willebrand, atividade de fator de von Willebrand. Enfim, o fator também vai estar alterado. E aí, se o paciente tem um TTP alargado, o teste da mistura ele não corrige, você vai pensar em inibidores, tanto medicamentos, né, inibidores por DOAC, que como você tinha falado, inibidores adquiridos contra fator 8, por exemplo, a hemofilia adquirida, ou anticoagulante lúpico, certo? Perfeito. Resumiu perfeitamente. E se o paciente tiver um TP isoladamente prolongado? O TP, a gente fica um pouco mais restrito, né? Mas quando eu falo de TP, faço o teste da mistura, corrigiu, tem que pensar em deficiência de fator. Quando a gente fala em deficiência de fator de TP exclusivamente alargado, tem que lembrar de fator 7, né? Que ele praticamente está sozinho ali, né? Então, e obviamente o mais comum na nossa prática clínica não é pensar exclusivamente numa deficiência congênita, né, do fator 7, né? Esse acaba ficando um pouco de lado. O que a gente mais peca na prática clínica aquele paciente em uso de Marevan, né? Porque ele tá inibindo ali, tá antagonizando a vitamina K, então tem o primeiro a ser alterado é o fator 7. Doenças hepáticas, né? Pelo fato de o fator 7 também ser produzido no hepatócito, né? Então, doenças hepáticas também podem alargar exclusivamente, inicialmente, o TP, né? E, por fim, aí eu penso na deficiência do fator 7 do ponto de vista congênito, né? Que dentre as coagulopatias raras, né? Ela é predominante, né? E até penso em outras questões, assim, outras manifestações
daquele paciente que não tem um histórico hemorrágico muito exuberante, eu tenho que lembrar daquele fator 7 de Pádua, né? Tá cada vez mais caindo é, em, em, em desuso essa denominação, né? Porque cada vez mais a gente usa a tromboplastina recombinante, né? O que acaba mitigando o diagnóstico do fator 7 de Pádua, né? O fator 7 de Pádua, não sei se vocês recordam, mas é aquela alteração laboratorial gerada por uma deficiência congênita desse fator 7 do ponto de vista qualitativo, né? Em que quando ele entrava em contato com quando o fator 7 entrava em contato com a tromboplastina não recombinante, ou seja, por cérebro de coelho, né, ele acabava alargando muito o tempo de protrombina e, consequentemente, eu teria uma deficiência muito grande, assim, do ponto de vista laboratorial do fator 7, né? Mas cada vez mais os laboratórios já estão automaticamente utilizando, né, a tromboplastina recombinante, o que acaba mitigando essa alteração laboratorial aí do fator 7 de Pádua, né? Mas que antigamente era bem é, investigado nesse sentido, assim, dessa manifestação. Agora sim, voltando então, se eu tenho um TP alargado, mas não corrigiu, aí novamente eu preciso novamente pensar naquelas manifestações de inibidores, né? Inibidor contra o fator 7 é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Eu, por exemplo, nunca vi, né? Mesmo na residência, mesmo no fellow aí de coagulação, né, de trombose e hemostasia, nunca peguei um caso deste, né? O que a gente tem mais comum assim na nossa prática clínica é inibidor de fatores da via intrínseca, né, como a hemofilia adquirida, né, que o João falou extremamente bem em, em podcasts anteriores, né? Mas especificamente de TP e inibidor de fator 7, raríssimo, raríssimo, raríssimo. Não sei se vocês já viram. Não. No geral, vai corrigir, então, né? O teste da mistura. Em geral, nossa prática clínica, graças a Deus, corrige. Quando aí que não corrige, a gente tem que chamar os papas Com da certeza. coagulação. E aí, se os dois estiverem prolongados, Aí, se os dois estiverem prolongados, aí a gente vai ter que ir mais pensando, né, em via comum, né? Então, inicialmente eu penso ali no fator 5, né, 2, 10, né? Fibrinogênio também pode estar atrapalhando ali, gerando esse alargamento dos dois, né? Mas acho que, graças a Deus, na nossa prática clínica, o que a gente mais vê realmente são pacientes com doenças hepáticas mais graves, né? Aquele paciente em uso de antagonista de vitamina K, no caso Marevan, né? E inibidores dessa via são raríssimos, raríssimos também, graças a Deus, né? Então, esse eu já vi, né? Inibidor de fator 5, lá, aí na nossa residência lá. Casos gravíssimos, assim, e por vezes até relacionados a pacientes ortopédicos, né? Tem formação de inibidor do fator 5 por causa de prótese de joelho, etc., por causa do próprio material, né? Tem relatos disso em literatura, e o caso em específico desse que a gente viu lá tinha relação com isso, né? Mas isso aí esse não tá no gibi, né? Isso aí é raridade da raridade, coisa para publicação e guardar no livrinho de história para sempre, né? e qual seria o papel do tempo de trombina nesse caso, então? O tempo de trombina, né, a gente acaba utilizando ele mais quando a gente está suspeitando de algum componente, assim, de uma coagulopatia de consumo, né? Por exemplo, o que a gente mais pega na prática clínica é o diagnóstico sindrômico de CIVD, né? Coagulação intravascular disseminado. O paciente começa a largar TP e TTPA, né? Você vai para o TT, tá com o TT alargado também, aí você, invariavelmente você vai ter que ver um fibrinogênio, né? Porque ele é extremamente sensível, como ele está ali na reta final, né, da conversão do fibrinogênio para fibrina. Uma vez que ele está largado, eu tenho que obrigatoriamente pensar em distúrbios ali do ponto de vista de fibrinogênio. E um dos principais que a gente pega na prática com certeza é CIVD, né? Mais raramente algumas distúrbios qualitativos de fibrinogênio, né? Como desfibrinogenemia, né? Que pode ser tanto congênita como adquirida. A fibrinogenemia, que é raríssimo, graças a Deus, mas faz manifestações de sangramento gravíssimos e tendem a ser congênitas também, né? Só que manifestações já desde o nascimento, assim, né?
de sangramento de coto, né? Às vezes o paciente já desde neonato ali com sangramento do sistema nervoso central, né? Muitas vezes inexplicado, né? É, bom, acho que a gente falou tudo aqui sobre a abordagem, né? O algoritmo aí da investigação do coagulograma alterado. Mas o que que você diria, Matheus, que fica de dica prática para o pessoal, né? Como que seria, só um resumão para a gente fechar? Acho que de resumão, assim, seguir um passo a passo bem organizado, assim, seria fazer uma anamnese muito bem coletada, né? Identificar o histórico pessoal do seu paciente, histórico familiar, né? Se ele tem ou não sangramento nesse quesito, quais foram os desafios hemostáticos, revisar as medicações, importantíssimo, ver se está tomando algum anticoagulante ou não. Primeiro passo, junto com isso, da anamnese, é repetir o teste. Teste veio normalizado, poxa, fechei, já é um erro pré-analítico, possivelmente. Se ele mantém prolongado, faço o teste da mistura. O teste da mistura vai ser extremamente importante aí para a gente definir se é uma deficiência, se corrigiu uma deficiência de fator de coagulação, se não corrigiu, é um anticorpo, né, ou um inibidor, né? Uma coisa importante que a gente não comentou, né, mas que é extremamente relevante a gente lembrar também, aquele paciente mais idosinho, né, ou às vezes até uma gestante que está com manifestação hemorrágica meio diferente, assim, né, um sangramento subcutâneo, assim, com equimoses extensas, né, mantendo às vezes um sangramento mais prolongado. É sempre importante lembrar de fazer o teste da mistura, tanto no tempo zero, como também ele em incubação com 1 a 2 horas, né, porque a gente tem que lembrar que alguns inibidores são traiçoeiros, né, como inibidor ali a gente lembra da hemofilia adquirida, que o João falou no nosso outro podcast específico de hemofilia adquirida, né? Que é o anticorpo que é temperatura dependente, né? Então, deixando esse teste de mistura incubado, né? Por exemplo, eu faço esse teste da mistura tá ok, corrigiu no momento zero, né? Quando eu incubo esse teste da mistura em 37 graus Celsius de 1 a 2 horas, esse teste pode passar a ter um alargamento, ou seja, se manifestando ali este inibidor, que na nossa prática clínica a gente tem que lembrar muito de hemofilia adquirida, né? Que é uma das principais aí inibidores que a gente tem na prática clínica, que o tratamento é, por vezes, completamente diferente, é dependente de imunossupressão, né, de corticoide, enfim, de uso de fatores de bypass, né, como complexo protrombínico, fator 7 ativado, etc., né? Então, é extremamente relevante lembrar, junto com a equipe do laboratório, no momento que faço o teste da mistura, não ficar satisfeito por vezes só com o tempo zero, né? Principalmente nesses pacientes com sangramentos mais exuberantes, né? Então, fazer o tempo zero e incubação a 37 graus, 1 a 2 horas. Beleza? Agora, voltando para o básico. Fiz o teste da mistura, consegui corrigir. Penso em fazer as pesquisas dos testes de coagulação específico, fator 7, 8, 9, 10, assim sucessivamente. Não corrigiu, penso em inibidores, né? Inibidores dependendo do tempo que está alargado. É o TP que está alargado, eu pesquiso inibidor do fator 7. É o TTPA alargado, aí agora tem que raciocinar um pouco mais. Tem que ver fator 8, fator 9 e assim sucessivamente, certo? E acho que as principais coisas que a gente precisa levar em consideração, além, obviamente, desse passo a passo, tudo que a gente falou, é algumas mensagens principais, assim, né? Acho que a gente nunca pode interpretar assim um coagulograma, né, antes de avaliar a história clínica dos nossos pacientes. E a primeira hipótese diante de um exame assim que está inesperadamente alterado deve ser lembrar das interferências, né? A gente falou exaustivamente testes com interferência laboratorial, né, erros pré-analíticos, né, corroboram por até mais de 60, 70% dos casos, né? E não necessariamente uma doença hemorrágica, certo? E o teste da mistura, como a gente falou, ele é uma arma, uma ferramenta, assim, né? Perfeita, assim, para direcionar melhor o nosso raciocínio e evitar exames desnecessários, né? Porque dependendo se ele corrigiu ou não, a gente vai para pesquisas de deficientes de fatores ou para pesquisas subsequentes de inibidores, certo? Certo, pessoal. Então, acho que a gente conseguiu abordar, né, como que a gente faz aquele algoritmo diagnóstico depois que a gente está diante de algum algoritmo alterado. E nos próximos episódios a gente pode ir abordando cada hipótese diagnóstica que a gente levantou em cada alteração de exame.
Acho que a gente vai ficar por aqui. E muito obrigada e até o próximo episódio.